cara, como que não ficar realmente pensando assim no futuro do Fluminense, né? Primeiro jogo não foi tão bom, mas era o time reserva. O segundo jogo mostrou uma preocupação que todo mundo tem, que era quais são os jogadores que poderiam realmente atuar pelo Fluminense. E agora em vez desse terceiro jogo, e a gente quase empata com o Nova Iguaçu com um a menos deles. Se fosse até um a menos com a gente, eu também reclamar. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar, fica tranquilo. E aqui embaixo esqueça de dois vacinados de um projeto que eu curti bastante. É engraçado, né, que a gente teve a mesma coisa, né? A gente ganhou por um gol no estádio Luso Brasileiro. A gente ganha de 2-1 na primeira rodada contra o Madureira e a gente volta a ganhar agora contra o Nova Iguaçu de 3-2. Mas como foi a partida, como foi o jogo e tudo mais, vamos lá. O Fluminense, ele tá explorando o que o Max Cubeiras falou. Explora os lados de campo. Esse 10 espaço no meio, penetra no espaço do meio. Porém, a defesa do Nova Iguaçu estava arrumada e tivemos poucas chances de gol. Na única chance que eles tiveram no jogo, no primeiro tempo, né, de chute ao gol, o Fluminense vai lá, toca, o Fluminense perde a bola, entrega para o adversário consegue dominar a bola, Ignacio e Freitas fazendo lambança, sobra para Leonardo Davi, que só chuta e faz 1-0 1-0 no Iguaçu. E esse foi o placar do primeiro tempo. Já no segundo tempo, Fluminense precisando de uma virada. Jogada pelo lado, como foi pedido. A bola chega pro Serna, que consegue romper a linha defensiva e chuta, faz 1-1. Segundo gol, penetração no meio de campo, no meio da linha, do Samuel Xavier, acha Everaldo, que faz um 360, chuta no contrapé do goleiro e faz 2-1. Quando a gente podia ter matado o jogo com um pênalti, que pra mim foi pênalti, o Canóbio vai lá, chuta, o goleiro vai bem no canto certo e no rebote Everaldo tenta fazer mais um chute e perde. No primeiro tempo também ele teve uma boa chance e não conseguiu fazer e não conseguiu converter. Como também não conseguiu converter uma segunda chance também no primeiro tempo. Então o Nova Iguaçu na bola parada, Ricardo Pedra, eu falei do Pedra para vocês no jogo, ele vai lá, o zagueiro deles consegue cabecear, o goleiro, o Fábio, agarra e o Ricardo Pedra, só de cabeça, só de chute, né? Quer dizer, de cabeça não, de chute, faz o segundo gol do Nova Iguaçu.
Já no último quarto do jogo, falta do Fluminense, Ganso consegue quase fazer um golaço, o goleiro defende e sobra para Serna de novo, só tocar para a rede e fazer 3-2, placar final. Com o time titular, o Fluminense faz 3-2 com um a menos do Nova Iguaçu. Eu sei que é primeiro jogo, mas é preocupante. Destaque. Destaque do jogo eu vou dar para o Kevin Serna. Jogador Bagre, eu vou indicar o Ignacio. E jogador de destaque adversário, o Pedra. Tá bom? Que meteu o segundo gol e foi muito bem durante o jogo inteiro. Falando alguns jogadores, né? Geralmente fazem mais duplas. Vamos falar da primeira dupla. Ignacio e Freitas não tem condição nenhuma de ser titular. Precisamos urgentemente ter um jogador de nível bom. O James foi contratado para isso, mas falhou no segundo jogo. Isso preocupa. Mas é isso. Contar com Ignacio e Freitas é contar com uma preocupação enorme que eles têm na zaga. A única coisa que eu penso nesses dois é justamente na dupla Leandro Eusébio e Gum, que também não eram tão bons e fizeram boas partidas, mas o Gum conseguia converter a ruindade dele em gol, porque o Ignacio nem o Freitas consegue fazer isso. Uma outra situação é Ganso e Lúcia Costa. A gente vê que a tentativa de colocar os dois juntos é ruim, porque o Ganso é colocado para trás como se fosse um segundo volante e ele não tem tanto cacoete assim. Ele até pode jogar, mas ele não tem cacoete para jogar de segundo volante. E o Lúcia Costa, ele precisa ter alguém de velocidade além do primeiro volante para poder ajudar nessa conexão e fazer um bom jogo, o que não teve, porque era o Ganso. E o Ganso, ele como um armador do time, precisa também ter essa velocidade. Ou seja, os dois jogadores a gente vê que precisa ter essa velocidade para que ele consiga fazer uma boa jogada, o que não houve. Não é apenas um, tem que ter mais do que um. E você vê que o time melhorou e fez 2 gols sem os dois em campo. E por fim, Serna e Santi Moreno, para mim, hoje, tirando o Savarino que vai vir, para mim é a dupla que deve realmente estar como titular do Fluminense. Tentou o Matheus Reis, para mim não foi muito bem. Era para ter tentado o Santi Moreno nesse jogo, talvez a gente poderia até ficar mais tranquilo. Mas é isso. E também vai destacar o Fábio, que das 2 oportunidades que o Nova Iguaçu teve de chute ao gol, fez o gol. Quer dizer, 3 oportunidades de chute ao gol, fez um gol em 2. Isso preocupa. Marcos Cobeiras não foi muito bem na escalação e precisa melhorar. Mas é isso. Sobre o juiz, para mim ele foi bem em toda a situação. No pênalti, para mim foi pênalti, porque o jogador empurra e de fato o Everaldo, sabe, um jogador empurrado é um jogador que até tenta fazer a jogada.
e o Everaldo tenta fazer a jogada demonstrando que ele foi empurrado e que ele não se jogou. Isso é importante para falar sobre isso. Sobre o lance, por exemplo, da falta que originou o gol, para mim foi falta básica do terceiro gol. E sobre um lance de falta na lateral do Fluminense contra o Nova Iguaçu, para mim não era falta, tá bom? Dito isso, vencemos, mas eu não vou falar mais nada porque meus advogados não permitem. Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Rede social de Cristiano Tígio, virtude de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, isso mesmo, pode mandar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.